Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bom estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez, nesta semana, né? Nossa Cristolândia firme e forte aí com a gente. Nossos parceiros lá da classe Oicos também. Que a graça de Deus continue conosco, a você que nos visita também, a você que nos acompanha através da transmissão. Que a graça do nosso Deus esteja com você também aí onde você se encontra. Queridos, eu hoje vou fazer uso de uma das reflexões que nós estamos usando durante esse mês de maio, mês da família. O pastor Tadeu ele já tem apresentado algumas e vai apresentar até o dia 31 famílias que foram usadas por Deus de alguma forma para nos ensinar alguma coisa. Serão 31 reflexões baseadas em famílias bíblicas, dentro da palavra de Deus, para nos ensinar. E eu vou pegar carona aqui, já até falei com ele, pedi uma pré-permissão a ele ali, para falar sobre o que nós falamos na segunda-feira, que foi justamente o tema, né, ou parte do tema que nós vamos usar hoje, que é perdão e prosperidade. Na casa de quem aconteceu isso? Quem lembra aí? Quem estava aí ou quem estava acompanhando? Na casa de? Isso, sempre tem alguém para representar, né? Na casa de José. E quero deixar também a dica, irmãos, você que ainda não está recebendo por algum motivo as reflexões, você pode receber também. É só você acessar, depois eu vou pedir à turma da multimídia para poder colocar para quem está nos assistindo e para você também que está aqui e que ainda não faz parte deste grupo, é um grupo informativo IBCCG. Você pode ficar tranquilo que é um grupo que não é aquele grupo pesado, né? Que tem grupo de WhatsApp que costuma ser grupo pesado, é muita coisa, a gente não gosta muito. Eu, particularmente, não gosto muito de grupo pesado, que fica muita coisa. Esse não. Esse só vem bênção para você se deleitar, informação sobre a sua igreja, sobre o que é que está acontecendo, sobre o que é que vai acontecer, ou seja, só coisa boa. E aí você pode receber. Eu sei que tem grupos que recebem. A nossa classe Oicos, por exemplo, o irmão Manoilton é quem coloca lá para a gente todos os dias a reflexão. E eu creio que em outros grupos também, mas talvez você não faça parte da classe Oicos ou de um outro grupo da igreja. Mas esse grupo, o IBCCG informativo, você precisa fazer parte para você poder receber também essa bênção, dessa reflexão para a sua reflexão diária e para você também compartilhar com outras pessoas, que é o mais importante de tudo. Você compartilhar também com outras pessoas. A de hoje, né? Hoje foi na família de Josué, liderança firme. Mas não é sobre a de hoje que eu quero pensar com vocês, e sim sobre a de segunda-feira. Na família de José, perdão e prosperidade. Eu peço aos amados que abram, por favor, as suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52, e você deixa aberta aí a sua Bíblia. Vamos ler esses dois versículos agora, mas vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. O texto vai dizer assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém, queridos? A primeira ideia que eu quero pensar com vocês nesta noite é que a prática do perdão, ela deve ser vivida dentro de casa. E eu convido você a voltar comigo, ou aí um pouquinho mais à frente, lá em Gênesis agora 45, versículo 14 e 15, para esse ponto aqui. Eu peço que você me acompanhe, por favor, Gênesis 45, versículo 14 e versículo 15, sobre esta prática de perdão dentro de casa. O texto vai dizer assim: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Eu preciso te sintonizar, te trazer a memória desse contexto aqui. Esse, na verdade, é um contexto em que José agora encontra com seus irmãos e delibera o perdão para seus irmãos. A história de José é uma história muito bonita, é uma história que nos envolve, é uma história que nos inspira também, mas esse fechamento aqui não foi tudo
na vida de José. Aqui é praticamente o finalzinho da história, quando ele encontra com o seu irmão. E até chegar neste ponto aqui, irmãos, José passou por situações, por momentos bem conturbados na sua vida, muitos, por sinal. E o bom da Bíblia é que a Bíblia usa pessoas como José, pessoas simples, iguais a eu e a você, com sentimentos igual ao meu e ao seu, para nos ensinar através destas vidas preciosas. José tinha, a bem da verdade, ele tinha alguns destaques que eu preciso fazer aqui com você. Você não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 37, vai dizer que José era o filho preferido de Jacó. Era o filho que Jacó, vamos dizer assim, tinha mais amor, até porque ele era fruto do amor de Jacó com Raquel. Ou seja, Jacó tinha algo em especial com José. José, à vista dos seus irmãos, ele sonhava muito, ele tinha muitos sonhos. Sonhos esses que traziam certa inquietação aos seus irmãos e uma não aceitação, uma repulsa em relação a estes sonhos. Lá no capítulo 37, um dos sonhos é o sonho dos feixes. Os feixes que se levantam e José no meio deles, e esses feixes se dobram, se reclinam sobre José. E ele vai falar também sobre o sonho onde o sol e a lua e 11 estrelas se prostram também diante dele. E isso acende uma fúria no coração dos seus irmãos. Seus irmãos não aceitam isso muito bem. E ainda no capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 13, é quando Jacó então manda José ir ter com os seus irmãos. Agora imagine vocês, José não era muito bem querido pelos seus irmãos, embora fosse querido e preterido pelo seu pai, ele não era muito bem quisto, muito bem aceito pelos seus irmãos. E ele então vai, amando do seu pai, ao encontro do seu irmão para saber como eles estão. E diz o texto que de longe, os irmãos ao verem José conspiram contra ele. Querem de fato tirar a sua vida. Mas o texto vai mostrar para nós que Rubens, movido ou tomado de um toque de compaixão, não permite que isso aconteça. Eles então pegam José, lançam José em uma cisterna. Mas José trazia consigo uma túnica que ganhara do seu pai, tamanho era o amor e o apreço que seu pai tinha por ele. Ele andava com essa túnica e ele estava com essa túnica. Eles então não investem contra a vida de José, mas eles fazem com que José possa sair do mapa, sair do campo de visão, sair da vida do seu pai. A história vai dizer que eles avistam uma caravana de ismaelita que vinha da terra de Gileade. Eles então pegam José e vendem José como escravo a esta caravana. E a trama deles continua, eles pegam a túnica que José usava, matam um bode, pegam o sangue desse bode, sujam toda a túnica e levam de volta para o seu pai para querer dizer que José havia sido morto por uma fera, por algum animal feroz, havia sido devorado. Percebam vocês que a maldade no coração desses homens por conta do ciúme. Gênesis 37, versículo 11 vai dizer assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E quando eu faço um paralelo da vida de José e eu começo a olhar para a nossa vida, para a nossa casa, para nós enquanto pessoas e para os problemas que às vezes acontecem dentro da nossa casa, no caso aqui em especial, ciúme é a palavra usada no texto bíblico. Mas existem ciúme, desavenças, contendas, concorrências, preferências também, que acabam gerando certos desconfortos dentro de casa. Desconfortos esses que se transformam às vezes em ira, em descontentamento, em insatisfação. Ou seja, corações ficam aborrecidos com essas coisas. Sentimentos esses que às vezes tem dentro da nossa própria casa. Sentimento que às vezes nos machucam. Sentimento que às vezes nos ferem, irmãos. Sentimento que às vezes nos tiram a paz.
E eu fico, quando leio esse texto, eu vejo que esses irmãos são tomados deste sentimento. E são esses sentimentos que os levam a fazer isso. Mas eu vejo também, irmãos, um José que tem uma vida totalmente diferente da dos seus irmãos. Eu vejo que José tinha todos os motivos para se revoltar contra seus irmãos, para ter um coração atribulado, um coração triste em relação aos seus irmãos. Como na reflexão eu vou reproduzir para vocês aqui, José foi vítima do ódio dos seus irmãos. José foi vítima da paixão destemperada da sua patroa. José foi vítima da condenação injusta imposta por Potifar. José foi vítima da ingratidão do copeiro de Faraó. Ou seja, ele tinha todos os motivos. José foi jogado de um lado para o outro. Diz a reflexão, ao sabor das tempestades mais violentas. José foi forjado na bigorna da dor para ser o homem mais forte do maior império do mundo. José foi tirado do calabouço para o trono. Saiu das cinzas da humilhação para a coroa do triunfo. Mas isso não foi fácil, irmãos, volto a dizer. Talvez na nossa leitura acerca desse texto aqui parece algo fácil, mas a prática até chegar nesse ponto eu imagino que não, irmãos. Eu fico imaginando que não tenha sido assim. A liberação do perdão. Aqui fica claro para nós que a liberação do perdão foi algo muito pertinente para aquele tempo, em relação a José, a visão que ele tinha, o comportamento que ele tinha e a ação que ele teve em relação aos seus irmãos. E aí eu volto na história da construção da família e essa necessidade, irmãos, do perdão ser trabalhado dentro de casa, ser vivido dentro de casa. Na reflexão, a reflexão vai mostrar para nós que José era bisneto de Abraão, neto de Isaque e filho de Jacó. Eu imagino que desde pequeno, assim como seus irmãos, José vinha ouvindo a história dos seus antepassados. Eu imagino que numa roda ali com seu pai contara, como nós fazemos às vezes com os nossos filhos, contando aquilo que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, aqueles que têm boa memória com seus bisavós, e se não conviveram, ouviram dos seus avós. Eu fico imaginando, irmãos, na minha mente, eu vejo que José, em determinado tempo, ele ouvira falar acerca do seu bisavô Abraão. E aí, quando nós voltamos na história também de Gênesis capítulo 13 agora, é quando vai tratar justamente do relacionamento de Abraão com seu sobrinho Ló. É uma história que também traz para nós, irmãos, a liberação do perdão, a necessidade da liberação do perdão. O texto vai mostrar para nós em que o rebanho de Abraão começa a crescer. Ló, e se em algum momento eu disser Jó, os irmãos entendam como Ló, porque pode escapulir aqui. Mas Ló, sendo sobrinho dele, começa também a enriquecer junto com ele. Mas a história vai mostrar para nós que chega um tempo em que eles começam a dar choque. Os pastores começam a dar choque um com o outro. Tamanha talvez seja a evolução daquele rebanho, e o espaço físico com o pasto talvez estivesse diminuindo para eles, eles começam a entrar em atrito. Pastores, e eu imagino também, irmãos, que entre eles, até entre eles mesmos, talvez em algum momento eles tivessem ali alguma intriga, algum entravezinho entre Abraão e seu sobrinho Ló. Mas a história mostra para nós, irmãos, que Abraão, quando chama Ló para conversar acerca desse desentendimento, para dar uma solução, ele deixa Ló à vontade para Ló escolher o que é que ele quer. E diz o texto que Ló bate os olhos e olha para a parte mais linda da campina. Ló não dá preferência ao seu tio por ser mais velho. Ló não dá preferência ao seu tio por tê-lo feito chegar até ali na história,
tê-lo feito prosperar até então. Ele não considera nada disso. Ele apenas consegue olhar com seus olhos carnais as campinas. E ele faz então a sua escolha. Na minha visão e a leitura que eu faço, eu vejo até um certo desrespeito, né? Porque, como princípio, a gente dá preferência, às vezes, para os mais velhos. Não é? Se assente aqui, faça isso, ou faça aquilo, ou faça assim, ou faça assado. Imagine um momento desse, irmãos. Ló não dá preferência para Abraão. Ló olha para as campinas do Jordão, verdejante, antes da destruição, é claro. E ele então pega seu rebanho, pega os seus pastores e vai para ali. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, vai dizer que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E a história vai mostrando para nós que, à medida em que Ló vai caminhando, ele vai se envolvendo cada vez mais, ele e sua família vai se envolvendo mais com as pessoas que moravam em Sodoma e em Gomorra. Mas é a atitude de Abraão, do bisavô de José, que começa a fazer a diferença. Abraão começa a interceder, o Senhor profetiza a destruição de Sodoma e de Gomorra. Abraão sabe que o seu sobrinho está ali, ele começa a interpelar, começa a interceder ao Senhor. Senhor, se por 50 justos o Senhor não destrói, Senhor, eu vou destruir. Por 40 o Senhor não destrói, eu vou destruir. Por 10 o Senhor não destrói, eu vou destruir. E diz o texto que Abraão então sai da presença do Senhor. Abraão começa a interceder em favor daquele que outrora não o mereceu, ou não deu crédito a ele, ou não deu valor merecido a ele enquanto tio. Mas Abraão não guarda isso em seu coração. Abraão quer ver o seu sobrinho, Abraão quer ver sua família sendo liberta da destruição. E o texto vai dizer que Deus manda então 2 anjos até a casa de Ló. E o contexto é bem complicado, o que acontece, né, com os anjos ali. A perversidade dos homens é tanta, querem entrar, querem ter relacionamento com os anjos. É uma coisa tenebrosa que depois você pode ler na sua Bíblia. Mas o que eu quero destacar aqui é essa intercessão de Abraão em favor do seu sobrinho Ló. E quando eu olho para essa atitude de Abraão, esse bisavô de José, eu fico imaginando que José, num tempo, também ouviu acerca dos feitos do seu avô. E trabalhou isso em seu coração, não só ele, volto a dizer, mas os seus irmãos também ouviram, talvez tivessem recebido da mesma porção da história. Só não tomaram posse dela. Mas que tenham ouvido, isso eu não tenho dúvida de que tenham ouvido. E aí, irmãos, eu chego a esse entendimento de que o perdão ele precisa ser vivido e praticado dentro de casa. Por que dentro de casa, pastor? Porque é dentro de casa que a nossa família, os nossos filhos estão aprendendo conosco. Quando o assunto é perdão dentro das nossas casas, o que é que os nossos filhos recebem da nossa parte? O que é que os nossos filhos aprendem conosco? O que é que os nossos netos aprendem conosco quando o assunto é perdão? O que é que eles recebem? Qual a visão que eles têm de nós? O que é que eles estão aprendendo conosco, irmãos? O que é que nós estamos repassando para os nossos filhos quando o assunto é perdão? O que é que quais as atitudes deles quando se depararem com a necessidade tanto de pedir quanto de liberar perdão? O que é que eles aprendem? Isso precisa ser vivido e praticado, irmãos, dentro de casa. E como é triste, irmãos, quando somos conhecedores de famílias que abrigam dentro da sua própria casa a cólera, a ira, a raiva. Quando o assunto dentro de casa está justamente associado a essas coisas. Quando o almoço em família está relacionado a essas coisas,
a tratar essas coisas, a manifestar o descontentamento acerca de A, de B ou de C. E o filho está ouvindo, o neto está ouvindo, e está aprendendo conosco, irmãos. Está aprendendo conosco. E José vem mostrar para nós, irmãos, que a essência do que acontecera com seu bisavô fica em seu coração. Ele aprende. Ele aprende. Ele não só aprende, como ele pratica também isso. O texto aqui vai mostrar para nós que as iniciativas de ir, de abraçar, de beijar, partem de José. E José fora a parte ferida nessa história, irmãos. É José que é entregue à caravana. É José que é escravo no Egito. É José que é lançado na prisão por conta dos seus irmãos. E agora esse José, quem vai aos seus irmãos? Quem beija os seus irmãos? Quem delibera o perdão sobre os seus irmãos? É triste constatar também, irmãos, que nós temos às vezes uma praticidade imensa de perdoar as pessoas de fora, de liberar perdão para as pessoas de fora, de pedir perdão para as pessoas de fora. É triste. E às vezes com os nossos, com os que estão dentro da nossa casa, às vezes a gente fica remoendo. E isso não faz bem, nem para nós e nem para a pessoa ofendida. Eu sei que são duas ações bastante complexas: liberar perdão e pedir perdão. Mas são essenciais, irmãos, para a nossa caminhada. E daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. São essenciais para a nossa existência. São essenciais para a nossa vida. E assim como José, nós precisamos, assim como Abraão, nós precisamos viver isso em nossa casa, para que assim como José, os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos possam ter pelo menos essa semente plantada em seu coração. Ou seja, o perdão tem que ser praticado e vivido dentro de casa. Segunda ideia que eu quero pensar com vocês: o perdão ele precisa ser vivido e também demonstrado. Volte agora no texto que nós usamos como base, Gênesis 41, versículo 51. O texto vai dizer assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. A vida de José continua. O primeiro filho de José nasce, ele dá esse nome de Manassés. O Senhor me fez esquecer. Queridos, por certo você já ouviu alguém falar assim: eu até perdoo fulano ou fulana, mas que ele ou ela não cruze o meu caminho. Eu até perdoo, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Eu até perdoo, pastor, mas cada um na sua calçada. Ele lá e eu aqui. Quando eu ouço essa expressão, irmãos, eu fico me perguntando, e às vezes pergunto para as pessoas também: que perdão é esse? Que perdão é esse?
Que perdão é esse que não te liberta, que não te libera? Que perdão é esse? Aí eu preciso lhe convidar, você não precisa abrir, mas ir comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, a oração do Pai Nosso. Vai dizer assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos. Como é que está sendo o perdão das nossas dívidas, irmãos? Numa escala de proporção, como é que está sendo o perdão ao nosso próximo? Se na equalização aqui, assim como eu perdoo, é uma questão pessoal, irmãos. E aí eu não consigo entender essa expressão do eu até perdoo, mas eu não consigo entender. José vem nos dar uma lição, irmãos, que foge um pouquinho o nosso entendimento. José vem nos ensinar algo que a gente fica assim perplexo, irmãos. José vem nos mostrar ao contrário de tudo aquilo que nós pensamos. José consagra a vida do seu filho, do seu primogênito. E ele não só faz um holocausto, como dá a ele o nome de Deus me fez esquecer. A ideia aqui é de José mostrar para todo mundo, não que isso seja necessário, mas ele fez questão de fazer, de mostrar para todo mundo que ele havia liberado perdão. Ele queria que as pessoas vissem no seu filho. Ele queria que as pessoas vissem no seu holocausto que ele estava deliberando perdão. Ou seja, é até uma forma dele mesmo se colocar na condição de alguém até cobrar dele. Mas José, você perdoou o seu irmão, por que você está agindo assim? Ou por que você está agindo dessa maneira, assim ou assado? Ele chama para si a responsabilidade de querer mostrar para todo mundo que eu perdoo. Eu perdoo. E ele faz questão, irmãos, de mostrar isso. José, não esqueça isso, irmãos, ele faz questão de mostrar isso. De mostrar para as pessoas que perdoou. E o perdão, ele precisa ser praticado, irmãos. Ele precisa ser praticado. Porque só o falar que perdoei, mas não demonstrar isso na prática, se eu só falar que perdoei, mas não tiver um relacionamento com o meu irmão, com o meu próximo, eu não perdoei, irmãos, os irmãos me perdoem, mas não, a gente não consegue ver. Não tem como a gente ver perdão numa pessoa que ainda fica presa, ainda fica com reserva. Ou seja, talvez você tenha tido até a intenção, mas você está cheio de reserva ainda em seu coração. E lembra da proporção da oração do Pai Nosso? Até que ponto você perdoou? O perdão, irmãos, ele é proporcional, ele precisa inundar todo o seu coração, não só uma parte dele. O perdão deliberado, ele precisa ser deliberado do fundo do seu coração. E não só uma parte, ou não só com determinada pessoa, com A ou com B, não. Essa liberação do perdão precisa vir do mais profundo do teu ser, irmãos. Precisa ser assim. Precisamos, irmãos, agir assim e viver assim. E ele coloca o nome do seu filho: Deus me fez esquecer. É como que se ele pudesse chegar nas pessoas, nos seus irmãos, e olha, que foi ele quem deliberou perdão. Mas é ele quem vai aos seus irmãos. É ele quem mostra para todo mundo. É ele quem quer mostrar para todo mundo. E é isso que nós estamos precisando, irmãos, viver. Demonstrar o perdão através da prática. Através da prática. Mas, pastor, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu perdoei. Mas perdoou, mas com reservas?
perdoou, mas com condições, alguma coisa não bate. A matemática não fecha. José mostra para nós, irmãos, que nós precisamos perdoar, liberar perdão, pedir perdão e demonstrar isso. Vale lembrar também, né, que a questão do pedir perdão é um ato nobre. Quanto a pessoa ofendida liberar perdão sobre você, foge à nossa alçada. Mas o fato de nós pedirmos perdão, isso já é um ato de nobreza da nossa parte. E precisamos demonstrar isso. E precisamos viver isso. As pessoas precisam viver isso. Ah, pastor, mas fulano está aborrecido comigo, mas você já pediu perdão? Descansa no Senhor, meu irmão. Ah, pastor, mas meu irmão na minha casa, minha mãe, meu pai, meu isso, meu aquilo outro, assim, assado, mas você já pediu perdão? Descansa no Senhor. Você já liberou perdão? Descansa no Senhor, demonstra isso. Passe essa página, pula essa página. Pula essa página. Demonstre o perdão. Se você pediu ou se você liberou, o perdão precisa ser demonstrado. Talvez não nesse ápice aqui de José, mas ele mostra para nós que ele fez questão de mostrar que o seu coração estava perdoando toda a casa do seu pai, que era justamente quem? Os seus irmãos. Todo o seu trabalho no Egito, toda a condição que foi imposta a ele enquanto escravo, ele agora estava liberando perdão, não colocando em conta nenhum desses sentimentos, nem tampouco nenhum ressentimento, e fazendo questão de mostrar para todos que ele estava liberando perdão. E é o que nós estamos precisando, irmãos, na prática, viver o perdão na prática, demonstrar o perdão na prática, no nosso dia a dia. Amém, queridos? Terceiro e último ponto, a prática do perdão confere em bênçãos. Gênesis 41, versículo 52, foi o segundo que nós lemos. Diz assim o texto: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nasce então o segundo filho de José. Ele põe o nome de Efraim, que quer dizer Deus me fez próspero, ou Deus me fez prosperar em algumas versões. No mesmo lugar, irmãos, onde houve humilhação, onde houve maltrato, o Senhor exaltou José. O liberar perdão da parte de José foi crucial para a sua vida num todo, irmãos. Se ele já era próspero, ele ficou mais próspero ainda, foi mais próspero ainda, irmãos. Quando os irmãos de José chegam no Egito, irmãos, é necessário a gente falar sobre isso aqui. Quando eles vão até o Egito, que falta mantimento, que só agora no Egito é que tem mantimento, sobre a administração e gestão de José, José está literalmente bem, irmãos, bem. Financeiramente, José está bem. Junto a Faraó, José está bem. José goza de privilégio, irmãos. José tem praticamente tudo a seu favor. Tudo. Imagine uma das maiores bênçãos materiais que, à luz daquele tempo, que os irmãos possam imaginar, José tinha. Mas quando eu olho para José, quando eu olho para esse contexto todo aqui, irmãos, eu fico imaginando que tudo que ele tinha material não era nada ao lado do que ele necessariamente precisava. Havia uma falta ainda em seu coração, havia um vazio ainda em seu coração, havia ainda uma inquietação em seu coração, irmãos.
Há pessoas que confundem, às vezes, riqueza material com valores, com princípios, com sentimentos. Tem pessoas que confundem essas coisas. E à vista de José, não tem como, irmãos, uma pessoa ficar bem, não tem como a pessoa ficar tranquila estando mal com o seu próximo, que era o caso dele. Ou seja, havia essa questão ainda com seus irmãos. Não tem como nós estarmos bem, tendo reservas, tendo ainda questões a serem tratadas com os nossos, com os da nossa casa. Uma pessoa comum, uma pessoa normal, não tem como, irmãos. Se isso não te traz inquietação, alguma coisa está errada com você. Isso precisa te trazer algum tipo de inquietação, irmãos. José tinha muitas conquistas, foi conquistador de muitas coisas. Teve posse de muitas coisas, mas nesse tempo aqui lhe faltava uma coisa. Lhe faltava paz no seu interior. Lhe faltava paz em seu coração. E eu vejo, irmãos, e entendo que não há prosperidade maior, não há riqueza maior do que você poder viver em paz. Não tem preço que pague a sua paz. Não tem preço que pague a nossa paz, irmãos. Pedir perdão, liberar perdão, isso nos liberta, irmãos. De certa forma nos liberta e nos faz viver em paz. Não tem riqueza que compre a nossa paz. Tem até alguns ditados que falam, né? Quanto vale a sua paz? Quanto vale um minuto da sua paz? Não existe riqueza que compre a nossa paz, irmãos. Paz de espírito não tem preço. Não tem preço. Você pode ter tudo. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Mas se o teu coração não estiver em paz, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Viver em paz, irmãos, é um dos bens mais preciosos que nós temos. E uma das maiores e melhores prosperidades que nós podemos buscar é viver em paz. A título de entendimento, 2 pré-requisitos para que nós tenhamos a vida eterna é vivermos em paz. E eu falei na segunda-feira lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia aqui é seguir a paz com todos. Todos quem, pastor? Todos. Todos. Não só paz com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu me relaciono, com as pessoas que eu tenho apreço. Não, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. No tempo em que estamos aqui em terra, estamos na nossa peregrinação, precisamos seguir ou buscar seguir em paz com todos. Ao tempo em que estamos vivendo, ao tempo em que nós estamos nos santificando diante do Senhor, precisamos viver em paz com todos, senão ninguém, ou nenhum de nós, veremos o Senhor. Lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte: bem-aventurados são quem? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oh, glória, irmãos. Vejam que esse viver em paz, esse coração em paz, essa vida em paz, esse privilégio da paz, essa prosperidade da paz, ela serve não só para esse tempo, não só para esta vida, mas principalmente para a nossa vida eterna, irmãos. É um pré-requisito para nós morarmos nos céus. E José vem mostrar isso para nós, irmãos.
José vem mostrar isso para nós. José vem nos ensinar acerca dessa bênção maior que ele tanto almejava, e ele consegue em vida ainda. Essa prosperidade maior, quer ter a reconciliação com seus irmãos, quer experimentar do afago dos seus irmãos, do abraço dos seus irmãos, do beijo dos seus irmãos, posteriormente do seu pai também. Não tem preço, irmãos. Viver em paz não tem preço. Eu não sei como é a sua vida, como está a sua vida, como são os seus conflitos, as questões que envolvem a sua vida. O que é que te impede de pedir perdão? O que é que te impede de liberar perdão? Eu não sei. Mas talvez sejam essas coisas que hoje estejam endurecendo o seu coração, amargurando o seu coração, enchendo o seu coração de mágoa, e talvez você não esteja conseguindo enxergar ou experimentar essa bênção maior de Deus, que se chama paz em seu coração, porque o seu coração está cheio ainda. Você não conseguiu se libertar disso. E José vem ensinar para nós essas duas lições: perdão e prosperidade. Volto a dizer, prosperidade é essa que não tem nada a ver com aquilo que é material, que o Senhor pode te abençoar também. Se é que já não tem abençoado, mas você não consegue enxergar tamanhos, a amargura que está em seu coração, talvez você não consiga enxergar o que é que Deus já tem feito por você. Pode ser no campo material também, mas muito além do campo material. Essa prosperidade aqui é a prosperidade da paz, do gozar, do experimentar e do viver em paz. 2 pontos, irmãos, concluindo aqui nossa reflexão de hoje, nosso estudo de hoje. Perdão e prosperidade. Foi o que aconteceu na casa de José. Essa prática do perdão deve ser vivida dentro de casa. Precisamos viver o perdão dentro de casa, junto dos nossos. Os nossos pequeninos precisam aprender a perdoar, a pedir perdão quando necessário. É necessário também entender que o perdão precisa ser vivido e demonstrado na prática. Não só deliberar, mas também mostrar, demonstrar isso. Precisamos entender também, irmãos, que a prática do perdão, ela confere bênção. Ela traz paz ao nosso coração. Ela traz alento ao nosso coração. Ela traz serenidade ao nosso viver. Ela traz tranquilidade ao nosso dia. E talvez seja isso que nós estejamos precisando, irmãos, para esse tempo. Tempo de muita agitação, tempo de muito descontentamento. Mês da família, um mês muito bom para olharmos para dentro de nós, para dentro da nossa casa, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. É tempo de reflexão. Essa aqui foi só uma, como eu falei no comecinho. Hoje foi a 8ª, temos ainda mais algumas até o dia 31. Mas que a graça do nosso Deus esteja com você, com a sua vida, com a sua casa, e que você possa ter como prática o perdão, para que você possa experimentar da parte de Deus essa prosperidade que Ele tem dado e tem colocado diante de você, que é o viver em paz. Amém, queridos?